Querido povo de Deus, você que acompanha pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos. É domingo, dia do Senhor, é uma pequena Páscoa que se celebra, mas agora no tempo comum. Nós voltamos depois de várias festividades, tempo pascal, Pentecostes, domingo passado, Santíssima Trindade. Voltamos ao tempo comum. Um tempo comum que eu quero dizer, que não quer dizer comum sem importância. Eu gosto de lembrar isso, porque pode ser mal compreendido. Tempo comum que quer dizer a vida pública de Jesus, o cotidiano da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está empreendido os 3 anos, o mais comumente dito, dos 30 aos 33 anos. E hoje, nós vemos o Evangelho que apresenta alguns aspectos importantes, que é luz para o mundo de hoje, luz para o mundo, para o Brasil, para as nossas vidas. Veja, Jesus, vendo a multidão, Ele vê uma multidão. Primeiro dizer que Ele vê porque Ele enxerga, Ele vê porque Ele se preocupa. E a gente tem que entender quantas vezes a gente não vê o sofrimento do outro. Não é que ele não exista, a gente não vê, não enxerga, não se compadece. Então, às vezes, ou porque está olhando longe, distraído, ou olhando tanto para si mesmo, que não consegue ver o outro. Jesus vê. Mas além de ver, o Evangelho é claro, compadeceu-se. Nosso Senhor se compadece, porque Ele as vê como cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Eu te pergunto, e já começamos a perceber, você rapidamente pode ir pensando, o olhar de nosso Senhor hoje. Eu diria, o Senhor das Santas Chagas, vivo ressurrexo. Esse olhar do Cristo, que olha para a humanidade, Ele olha para o mundo inteiro. E como diz a segunda leitura, se Ele foi capaz de morrer para justos e injustos, quanto mais não nos olharia agora, que já fomos redimidos pelo seu sangue. Eu diria, onde que está o nosso, acho que foi tirado, né? Ah não, está lá o globo, Eu gosto sempre daquele globo, está lá no altar de Jesus, do seu sagrado coração, porque nosso Senhor olha para tudo. Enquanto às vezes a gente só olha para nós, Jesus tem um olhar geral para toda a humanidade, e Ele vê. Você pensa que o Senhor não vê o sofrimento, e Ele vê que o povo está cansado. A sensação nesse período da pandemia, cansado desta pandemia, é abatido com os problemas que a pandemia está surgindo e outros problemas que já tinham, de uma desigualdade social, de problema de desemprego que foram agravados. Nosso Senhor vê e sente-se compadecido, porque Ele olha como um rebanho, Ele não olha, e a palavra rebanho aqui não quer dizer uma totalidade sem importância, sem nome, sem sujeito, não. Ele olha para cada um, e isso é confortante. Pensar que o Senhor também, além de olhar para todos, tem um olhar para você que está me acompanhando, tem um olhar para mim, para todos nós, nas nossas feridas, nas nossas inquietudes, nos nossos abatimentos. Então por que você que está me acompanhando já não pensa, Senhor, eu estou cansado, me ajuda, eu estou abatido, eu não aguento mais, me fortaleça, Senhor, me ajuda. Tenha coragem de dizer. De repente você está me acompanhando e sabe Deus a semana que teve, sabe Deus as circunstâncias que te traz a esta missa, o momento que você está vivendo, mas é nesse momento que nós somos chamados a dizer, Senhor,
olhe como bom pastor. E veja que nosso Senhor, olhando para aquela multidão, olhando para a humanidade hoje, olhando por todas as dificuldades, Ele diz: a messe é grande, os operários são poucos. E Ele pede: rezem, rezem pela messe, rezem pelos operários, reze para que Deus mande operários. E eu diria hoje para vocês: rezem pelos que já estão na missão. Não é fácil, cansa as bordoadas, não é fácil. Então reze por todos os que, porque diz aqui: a messe é grande, os operários da povo. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. Então rezemos por todos aqueles que exercem função sacerdotal, régio e profética dentro da igreja, na sua comunidade. Quantos não exercem esse trabalho nas comunidades? Talvez por hora não apareça, porque todos estão em casa. Nós acabamos de celebrar na quinta-feira, que foi feriado, o Corpus Christi. Um Corpus Christi diferente de tudo que já vivemos. Nós e o povo querido de tantos lugares, Paraná, Minas Gerais, Nordeste, com aqueles tapetes lindos para Jesus. De repente, feriado, a igreja vazia e as ruas vazias. Mas então, mesmo assim, uma vez passado, quantos operários, homens e mulheres que estão nas comunidades lutando? Rezem para que perseverem. E quando a pata do cão vier, os lobos ferozes abrirem as bocas, possam ser defendidos. Filhos queridos, e nesse contexto, Jesus chama, e eu fico impressionado, porque Ele chama. Primeiro aspecto, aqui está citado, Mateus faz questão de citar os nomes, porque Ele chama pelo nome. Em algumas vezes Ele diz filho de, não é para só diferenciar, não é só para dizer quem é filho de quem, irmão de quem. Aqui Ele chama a pessoa com a sua bagagem, com a sua história, com as suas derrotas, com as suas conquistas. Mateus, quando diz aqui, olha, e é bonito, ele chega a dizer Mateus, ele diz vários nomes: Simão, chamado Pedro, Kéfas, e começa. Aí ele tem que se citar. Mateus vai ter que falar dele, e diz: eu, Mateus, o cobrador de impostos. É como se Mateus estivesse dizendo: Deus me chamou. Eu, cobrador de impostos, Deus confiou. Estes são os operários que nós somos chamados a rezar para Deus chamar. Sabe, ninguém é perfeito, meus irmãos. Ninguém nasce santo. E aqui o texto de hoje tem essa vontade de dizer, essa necessidade, porque na primeira leitura, a primeira leitura de hoje do Êxodo, mostra-nos isso. O que mostra, padre? Veja bem, no livro do Êxodo, Moisés, que faz uma reflexão com o povo: vocês não nasceram povo de Deus. Olha o que diz: fiz o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe até mim. Olha que coisa mais linda. Essa consciência de um povo em formação, um povo, não era só escravo, era um povo que não tinha, e se você era desde Abraão, não tinha Deus, não tinham essa consciência de Deus, e Deus foi formando o povo. É impressionante, um povo formado por Deus no Antigo Testamento, um povo formado por Jesus no Novo Testamento, que somos nós. E é interessante que a primeira leitura bate nessa tecla, e diz assim: eu os trouxe, e chega a ser poético, vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe até aqui. Mas aí vem: querem ser meu rebanho? Querem ser meu povo? É preciso ouvir a minha voz,
Não só Moisés falando para o Antigo Testamento, mas falando para nós que somos o povo de Deus, nação régio, nação santa, nação nascida no sangue de Cristo. Ouvir a voz do Senhor, guardar a aliança. E se lá eles guardavam a aliança de Moisés, a nossa aliança é a cruz de nosso Redentor. Aquilo que a segunda leitura vai dizer: se antes não eram merecedores e Cristo morreu, quanto mais agora que resgatados foram por Cristo. Essa é a nossa eterna aliança. Meus irmãos, nessa igreja que não pode estar dividida, essa igreja que não pode, uma igreja em conflito, ela se destrói. E aí está a arte do perdoar, aqui perdoar, retomar, caminhar. Eis exatamente o que diz: nós hoje somos uma nação santa em Cristo Jesus. Mas indo para o Evangelho, nós estamos na vida, no cotidiano de Jesus. Ele chama os apóstolos, Ele te chama. E mesmo que tenhamos que dizer, como Mateus, Mateus, o cobrador de impostos, Ele vai te chamar, e mesmo que você tenha que dizer, mas eu, um pecador, o Senhor vai dizer, eu quero. Mas eu, que não sei ler, fui chamado pelo Senhor. Mas eu, que não tenho tempo para doar, mas o Senhor me chamou. E o Senhor dá poder. Aqui a palavra poder é uma palavra de serviço. A palavra poder é uma palavra de doação. A palavra poder aqui é fazer o bem às pessoas. E diz aqui, deu-lhes o poder de expulsarem os espíritos maus. Meus irmãos, nós precisamos expulsar os espíritos maus do mundo e nossos. Do mundo, toda e qualquer forma de querer ludibriar. Expulsar todos os demônios que possam querer enganar. O enriquecimento ilícito, a falta de caridade, toda e qualquer forma. Mas expulsar todo e qualquer demônio que possa vir a querer atacar a igreja. Todo o demônio da confusão, da mentira, da calúnia, da injúria. É o que diz o texto. Porque o demônio tem nome próprio. É o diabo, mas ele se mostra de muitas formas. Ah, meus irmãos, se mostra, e se mostra de todos os lados, fora da igreja, e às vezes dentro da igreja. Expulsar os demônios, curar todo tipo de doença, é um mandato de nosso Senhor. E mais do que nunca, claro, curar a doença hoje de tantas pessoas, e a gente é lícito pedir, Senhor, curar a doença daquele que está com Covid, aquele que está no respirador, curar a doença daquele que não está conseguindo fazer um tratamento de quimioterapia como deve, curar a doença de quem não está podendo fazer um tratamento adequado, curar a doença daqueles que estão privados de hospital, de saúde, de plano de saúde, de atendimento público, curar a doença daqueles que estão abatidos, volta ao começo do Evangelho, cansados, curar a doença daqueles que estão numa profunda depressão, curar a doença daqueles que não estão vendo uma luz e de repente estão com vontade de desistir, porque o abatimento tira forças. Todo tipo de doença e enfermidade. Então, meus irmãos, eu e você, a gente reza muito pelos outros, e eu sempre peço, rezem por mim, eu rezo por vocês. Essa troca de oração. Mas veja, curar a doença e a enfermidade. Será que também nós não precisaríamos pedir, Senhor, cure as minhas feridas? Cure as feridas que eu permiti que me fizeram. Cure as feridas que eu me fiz.
e cure as feridas. Não é essa a oração? Não é esse o pedido? Se o Senhor deu autoridade, é porque Ele tem essa autoridade. Por fim, no final vai dizer: Jesus os enviou, o Senhor nos envia, o Senhor nos envia, somos enviados. Filhos e filhas, é impressionante porque neste mês do Sagrado Coração de Jesus, e eu repito que nós vamos concluí-lo com as 24 horas de oração, que vai ser no último final de semana deste mês. Amanhã nós começamos na missa do meio-dia, a trezena do Sagrado Coração de Jesus. Celebramos o dia de Santo Antônio, vamos celebrar ainda São João, mas tudo isso é celebrado no olhar cristológico, celebrado no Cristo Senhor, que tem por objetivo: ide, anunciai. Se todos os dias você percebe, você busca a Deus, você participa de missa, você reza o terço, é uma pessoa do bem, você percebe, todos os dias nós estamos aqui evangelizando, no programa de experiência de Deus, na missa, no terço das Santas Chagas. O nosso maior objetivo qual é? O reino dos céus está próximo. Anunciai. E como que o reino dos céus está próximo? Está próximo no Corpus Christi que celebramos na Eucaristia e em todas as missas, na palavra. Filhos queridos, essa é a formação. Na primeira leitura, formados em Moisés, na aliança que Moisés estabeleceu. No Evangelho, essa nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Mas veja, no finalzinho do Evangelho ele nos diz: em vossos caminhos, eu repito, anunciai. Qual é a nossa missão? Ficar quietos? A nossa missão, nos acomodar? Mesmo diante da dificuldade, a missão não nos permite calar, e não deve permitir. E você, lembrando o meio da minha homilia, que por ora na pandemia não está podendo exercer a sua dimensão de trabalhador pelo reino, nós devemos nos preparar para tal e retomar com amor e ardor. Mas na mesma proporção que diz: o reino dos céus está próximo, não esqueça o final do Evangelho. É retomado. No meio coloca: curai os doentes. No final, o envio. É por acaso que em tão pouco tempo se repita 2 vezes? O reino dos céus está próximo. Curai os doentes. Então vamos curar. Vamos curar. Primeiro, é verdade, pedindo ao Senhor que cure a nós mesmos, cure nossas feridas, nossos desgostos, nossas frustrações e decepções, mas ao mesmo tempo, acreditando no poder de Deus, ajudar que outros se curem, ressuscitar os mortos. Meus irmãos, quanto testemunho você não escuta no rádio, de pessoas que reencontraram o sentido de viver? Fatos, isso acontece. Você escuta todos os dias testemunhos e graças, partilhas de vida transformada, de vidas resgatadas no Senhor. Purificai os leprosos. Hoje o preconceito que muita gente partilha, de quem teve Covid ou outros tipos de preconceito. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Vou terminando, mas eu só quis mostrar que esse mandato do Senhor, ele é atualíssimo. Portanto, que o Senhor das santas chagas, sabendo que das chagas do peito saiu o coração do Cristo, a quem buscamos amar e servir, nos faça operários para a messe.